Pronto, a partir de agora, então, só confirmando, essa aula está sendo gravada. Bom, na aula de hoje a gente vai basicamente fazer ou ver, discutir soluções para aquele problema da corrida de sapos. A ideia inicial é que algum de vocês se candidate a mostrar o que fez e, em cima disso, a gente pode discutir outras opções, porque lembrem-se que um programa ele não tem uma solução única, né? Cada um pode programar de um jeito. O que a gente precisa é que ele tenha o mesmo comportamento, ou seja, que a saída seja a mesma e a desejada. Mas há várias formas de se fazer isso. Então, a gente vai discutir aqui algumas opções, baseado, claro, no que a gente vem discutindo desde o início, né? Das nossas aulas aqui. Ou seja, da parte de orientação a objetos, desde a criação de classe, definição, implementação, os gets e setters, né? Inclusive, da aula passada, utilização de membros estáticos, né? Que nesse caso vai ser necessário. Então, é isso que se quer aferir aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro aqui mostrar minha tela, eu vou repassar só para caso alguém não tenha acompanhado, o que a gente vai fazer, né? Vou mostrar aí a tela para vocês. Acho que vocês já estão visualizando, né? Então, só relembrando aqui. Então, o que a gente tem, o exercício era implementar uma corrida de sapos, né? Onde essa corrida de sapos, basicamente, ela era composta do que? Era um conjunto de sapos, que eles saltam, cada um à sua vez, e eles têm uma distância máxima a percorrer, ou seja, a distância da corrida. E a cada salto, a gente quer saber se o sapo alcançou essa distância final, né? Então, para isso, a gente guarda essa distância que o sapo percorreu. E assim vai, cada sapo corre. Não alcançou, o próximo sapo salta. E assim sucessivamente. Então, sugeri que vocês fizessem, simulassem essa situação, fazendo um programa orientado a objetos, né? Então, para isso, basicamente, a gente vai ter que implementar uma classe sapo, que ela vai conter, entre outras coisas, porque fica aberto para a abstração de cada um, né? Mas ele tem que ter, pelo menos, o identificador, a distância percorrida pelo sapo até o momento, quantidades de pulo que o sapo deu até o momento. Os atributos estáticos públicos, né, porque todos têm que acessar, a distância total da corrida, então eu preciso saber qual é a distância total da corrida, por quê? Porque todo sapo tem que enxergar aquele mesmo valor, por isso que a gente vai implementar como atributo estático. A exemplo do que a gente falou na aula passada, onde um atributo estático, ele é, na verdade, um atributo que pertence à classe, ou seja, ele só tem um desse elemento, ou seja, ele não é criado a cada instância de objeto. Ele é criado uma única vez para a classe e todos os objetos enxergam aquele mesmo elemento, né? Então, por isso que ele tem, a gente falou na aula passada, aquela conotação de... É a mesma conotação de uma variável global, por exemplo. Tá? Vocês vão implementar os métodos públicos, gets e setters, para manter assim, o encapsulamento, né? E o método pular. Esse método pular, aí você tem que pensar um pouquinho, porque o método pular, ele vai fazer o quê? Ele vai simular o pulo do sapo. Então, o pulo do sapo aqui, basicamente, é ele pular uma determinada distância, não é isso? Essa distância, ela vai ser calculada de forma randômica entre 1 e o máximo que o sapo pode saltar. Ou seja, aí a primeira pergunta que vocês devem ter se feito é onde é que está essa distância máxima? Aí a gente tem várias formas de imaginar isso, e propositalmente eu deixei essa parte da abstração em aberto para ver se vocês param para pensar no que estão fazendo. Bom, uma primeira alternativa que você poderia pensar aqui era dizer, ok, eu vou assumir que todo sapo, no máximo, pula uma distância X, então vou definir, vamos dizer que fosse, cada sapo pula no máximo 15 unidades. Então, bastava eu fazer o quê? Eu poderia criar uma constante, né? Dou lá um define, crio uma constante, onde eu digo o máximo salto, e digo que ele é 15. Então, toda vez que eu for sortear um valor desse, eu simplesmente gero entre 1 e esse máximo, né? Então, posso criar uma distribuição uniforme entre 1 e esse valor máximo, usando a constante. Assim,
Eu estou dizendo que todo sapo, no máximo, pula aquilo. Mas você pode ter também uma interpretação mais orgânica, mais natural da questão, e dizer assim, não, professor, mas dizer que todo sapo pula a mesma distância é um pouco exagerado, porque eu vou ter um sapo forte e eu vou ter um sapo fraco, e eles não pulam a mesma distância. Não é? Por isso que um é mais forte que o outro. Então, você pode pensar, ok, eu vou... e aí eu tenho duas opções para fazer isso. Eu posso fazer isso dinamicamente, então quando eu instanciar cada sapo, ele sortear um valor entre 1 e x, e aí ele assumir isso como seu salto máximo, certo? Porque daí cada sapo vai ter a sua individualidade, ou seja, a sua capacidade de saltar vai depender de cada, vai variar entre os sapos. Uma outra forma de fazer isso também seria você usar isso no construtor e passar manualmente. Então, dizer, olha, eu quero criar um sapo X, com tais características, e que pule no máximo tanto. Então, aí você, na parametrização do próprio construtor, você poderia dizer, olha, eu quero que esse sapo pule tanto, né? Então, eu poderia criar sapos fracos ou fortes já no construtor. Perceberam o que eu estou discutindo aqui? Eu estou discutindo, assim, como modelar o problema. Então, assim, todas as formas que eu estou discutindo aqui com vocês, elas vão funcionar, né? Só que eu estou dizendo que vocês podem pensar realmente em como modelar da melhor maneira isso. Então, pronto. Isso para dizer que qualquer uma dessas opções que vocês decidiram fazer estão, de certa forma, corretas, né? Porque aqui não há nenhuma limitação a respeito disso. Eu queria só que vocês colocassem aí no chat o +1 para quem conseguiu fazer e está funcionando. Então, só digita ali, +1. Ok? Uma pessoa, pelo menos, já fez e está funcionando, mas eu acredito que mais. Vamos lá, não me decepciona. Força, coragem. E não fiquem com medo, não, do tipo, ele vai me chamar para mostrar. Não, você só vai mostrar se quiser. Só a Débora que fez, gente, e está funcionando. André Luiz, tive nem tempo de ver, ok, sem acesso ao PC essa semana. Paulo Bezerra, -1 foi o quê, Paulo? Não conseguiu fazer? Não. Cláudio está quase no fim, ainda estou em dúvida em como definir a distância da corrida. Como é que você define a distância da corrida, Cláudio? Está aqui, né? Vai ser um atributo estático da classe, que é a distância total. Paulo Bezerra, fez, mas não funciona. Laura, alô, professor, ok. Fiz sim, beleza, Laura. Eu tentei passar pelo mês, chamando... Cláudia, na verdade, lembre, você tem que inicializar esse valor antes do mês, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo do uso. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que declarar ele aqui, né? Então, vai ser um atributo público lá, você iria colocar static, int, total, total da corrida. Isso, igual você está colocando aí no SAP. Mas não tem o passar o valor na main. O que você faz é isso aqui, ó, você inicializa esse valor. Então, você ia colocar algo do tipo int, sapo, total da corrida, igual algo total que você quer. Né? Aí, o que você está falando é que você queria passar o valor na main. Entendi. Você queria passar como um parâmetro, tipo como a gente fez ali no dado, para receber isso. Pronto, aí nesse caso você mudaria. Nesse caso você teria que modelar o programa como a corrida de sapos como sendo uma classe, né? E ela receberia no construtor total da corrida, e aí você passa isso num método, você teria que criar um método estático para definir o valor para receber o valor dessa variável. Lembre que métodos estáticos, eles operam sobre variáveis estáticas, né?
Então, seria uma espécie como se fosse um set, né? Como se fosse um set para essa variável, só que ele tem que ser um método estático, porque para manipular variáveis estáticas tem que ser um método estático. Tá? Ok. Bom, Débora, você que se pronunciou aí, você se importa de mostrar para a gente como é que você fez? E em cima do seu, não se preocupe. Como eu falei, a gente quer ver um funcionando e usar isso para discussões. Débora colocou, eu fiz está meio bagunçado, não testei muito também. Então, pode explodir do nada, não tem problema. A gente, se explodir aqui, a gente contém e resolve. Pode ser? Você pode apresentar? Pronto, eu vou parar minha apresentação e você pode tomar a tela, tá? E aí a gente vai vendo o que você mostrar aí, e a partir disso a gente vai discutindo. Primeiro você mostra do jeito que está funcionando, ou mostra rodando, e depois mostra a modelagem, para que a gente, daí em cima disso, a gente use como parâmetro. Fica à vontade, pode projetar sua tela e abrir seu áudio à vontade. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estou tendo um problema para apresentar a tela. Já foi? Nossa. Não. Ah, que droga. Você está mandando apresentar uma janela ou uma tela inteira? Pronto, foi. Acho que foi. Deixa eu fechar aqui. Agora parece que está vendo. Foi. Tá? Tá. Eu acho que tá assim. Eu não tenho certeza se tá funcionando, porque eu só testei algumas vezes, mas eu acho que tá. Eu fiz 3 sapos, aí eles vai incrementando a distância que eles já percorreram, né? Os valores vai gerando, e aqui no final, quando um ultrapassa o valor, aí diz que ele venceu e quantos pulos ele precisou para vencer. O tamanho da corrida aí, no caso, você colocou? Eu acho que eu tava 30, não tenho certeza. Certo. Aí roda ele novamente, só para a gente ver a aleatoriedade do negócio. Agora Quem venceu foi o Sapo 2. Eu dei 2 de novo, agora foi um com 6 pulos. É isso. O 3 ele sempre vence menos se você rodar várias vezes, por causa do nosso algoritmo que não é balanceado, né? Porque o 3 ele só pula se o 1 e o 2 não ganhar. Né? Ele venceu agora, mas ele demora mais a vencer. Se você rodar várias vezes, você vai ver que ele vai acontecer menos vezes do que os outros dois. Né? Justamente por causa dessa ordem. Bom, aparentemente, para mim também está funcionando. Vamos ver no teu código agora. Explica mais ou menos como é que você fez para todo mundo. O código está uma bagunça. Pronto, a gente te ajuda, inclusive, a deixar ele mais bonitinho, se for o caso. Ok, deixa eu... Nessas horas, pessoal, isso é para todo mundo, tá? Quando eu mostrar o código, não se preocupe, a gente está aqui para aprender. Nunca esqueçam isso. Então, é mostrar o código, se tiver alguma coisa errada, eu vou dizer, talvez seja melhor você fazer assim, ou assado, certo? Pronto. Aqui é o HTTP do Sapo. Sim. Aí eu coloquei o ID, int, e depois eu pensei que eu deveria ter colocado string, porque não dá nem para colocar nomezinho neles, mas enfim. Aí total de pulos e a distância que vai aumentando, e esses aqui para fazer o randômico. Certo. Mais ou menos igual estava do dado. Aí eu não fiz todos os métodos get set, eu só fiz alguns que eu ia precisar na hora, porque eu queria primeiro fazer essa parte funcionar e depois ir melhorando, mas eu acabei não fazendo nada depois. Certo. Aí tem get distância e total pulos, o método de pular e o get d. Pronto. Tá, uma coisa importante aí da sua implementação é como você mapeou o pulo máximo, né? Você colocou como também
Aham. um atributo estático da classe. Ok, também funciona. Pronto, aí eu coloquei esses dois aqui como público. Eu não tinha certeza se precisava fazer se tinha como fazer métodos get set para ele, não sei. Eu Tem, coloquei aqui tem. É logo por isso que direto. eu sugeri colocar público para você poder acessar direto. Porque se você colocar ele para privado, aí você tem que, então, criar um método de acesso para ele público e também estático, né? Sim, só um momento, deixa eu baixar. É porque aqui em casa é um pouco barulhento. Continuando. Tranquilo, pode falar. Aí, Aí vamos ver a implementação disso aí, como é que você fez. pronto. Aí, a implementação foi aqui. Ah, só. Pronto. Aí o CPP. Aqui eu fiz. Nos construtores eu começo com a distância e total de pulos igual a zero. E eu coloquei esse aqui em ID aleatório. Aí nesse outro aqui eu começo também igual a zero no construtor que eu uso o ID para criar o nomezinho do sapo. O pulo aqui, quando ele pula, eu aumento o total de pulos e acrescento a distância que ele já percorreu, o tanto, a coisa que foi sorteado. Uhum. E aí, pronto, os gaps normal. Só, só, Aí só, o corrida. só um minuto, só te interrompendo. Volta um pouquinho lá no SAP CPP. Eu acho que tem umas coisas que é importante para o pessoal entender. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade de fazer perguntas se não entenderam alguma coisa, porque daí eu junto com a Débora, tentamos explicar. Vamos lá. Débora, quando você colocou, por exemplo, o construtor, você vê ali que ele tem vários atributos, mas você só passa o ID para ele. Explica o pessoal por que você fez isso. Só um momento, é porque aqui tá muito barulho. Pode repetir? Eu não ouvi. Então, eu falei assim, ó, ali no construtor parametrizado, você só passa o identificador, certo? Sim. Aí a pergunta é, porque alguns podem estar em dúvida, dizendo, por que eu não passo também o total de pulos e a distância dele? É porque eu queria começar sempre em zero esse valor. Tipo, você não pode dar um sapo vantagem de começar mais para frente ou dar ele como se ele tivesse gasto mais pulos. Então, como é um valor fixo, zero, aí eu não passo, eu já pego aqui direto. Perfeito, Débora. Perfeita a explicação, não tenho nada mais a dizer. Todo mundo entendeu o que a Débora falou? Isso é importante porque algumas pessoas podem querer passar ali o valor, mas como ela acabou de dizer, como o valor é fixo e você não quer permitir que alguém faça um cheat lá de passar e criar um sapo já a meio da corrida, né? Porque se você admitir que você aceita pelo construtor o total, a distância, o total de pulos, eu posso criar já o sapo no meio da corrida, o que a gente não quer, não é desejável. Então, por isso ela colocou desse jeito. Então, o único atributo que ela precisa receber de fato é o identificador. Obrigado, Débora. Acho que Pronto. ninguém colocou ali, então não tem dúvida, pode seguir. Aí agora eu fiz esse corrida, que eu nem sei direito porque. Só um minuto antes da gente continuar. Volta lá no Sapo, CPP, que o André Luiz está pedindo para repetir. Vamos lá, você tenta explicar ele primeiro, se for necessário eu entro na jogada. Esse aqui, tá. Esse aqui eu fiz dos construtores, aquele normal, vazio, e esse aqui só com um parâmetro. Eu peguei só o ID porque os outros atributos dele são a distância e o total de pulos e a parte do random. A distância e o total de pulos, eu não queria que a pessoa tivesse a opção de colocar o sapo começando com já tendo percorrido alguma distância, porque isso poderia dar alguma vantagem para algum sapo. Então, eu não recebo esses parâmetros aqui porque eu não vou precisar deles, já que sempre eu vou começar com zero, independente do que a pessoa querer começar. Isso não é uma coisa que a pessoa vai dar, então é isso. Ótimo, obrigado, Débora. Ficou claro agora, André e demais? Mais alguém, alguma dúvida até aqui? Pronto, obrigado, Débora. Pode seguir. Tá? Aí agora, corrida. Corrida tem o nome da corrida, Uhum. tem a quantidade de corredores, Uhum.
Eu nem sei se eu acabei usando esse no final, mas na primeira vez que eu fiz, achei que eu precisava. O fim da corrida, que a corrida acaba, quando alguém vence, eu coloquei true. E o E o vencedor. deve ser o vencedor, né? O vencedor vai ser só o ID dele. Eu tinha colocado string e depois eu percebi que eu não tinha nomezinho no sapo, aí eu coloquei só o ID. Aí Entendi. aqui, isso aqui era para ser privado, só que na hora eu fiquei, eu buguei na hora de fazer o get set dele, e Uhum. aí eu deixei aqui público para ajeitar depois e não ajeitei. Certo. Posso dar uma sugestão? Pode. Com relação a isso, Débora, assim, o ideal, lembra que isso aí se assemelha muito ao turma, né? Uhum, E aí no sim. turma, o que que a gente fez? A gente tinha, ao invés de um get set, a gente criou um add aluno e um remove aluno, né? Uhum, Então, aqui se aplicaria a mesma coisa. O ideal é você deixar o sapo ali como privado, e aí criar os métodos públicos add sapo e remove sapo, por exemplo. E fazer o mesmo mecanismo de controle de corredores ali, baseado no que a gente fazia lá com matriculados. uhum. Entendeu? Eu fiz o ADD Sapo, Certo? só que eu acho que eu confundi na hora aqui, porque eu preciso pegar no Mai, eu precisava pegar ele. Aí eu fiquei em dúvida de se eu colocasse, tipo, como eu ia fazer para pegar ele se eu colocasse privado, porque eu ia ter que fazer o get. Só que eu não estava com certeza de como eu ia fazer, se era só botar retorno, se ia funcionar, não sei. Deu uma bugada nessa coisa de vetor aqui. Aí eu Ah, deixei aqui para consertar, mas não consertei. tá. Então, primeiro explique como é que você fez, vamos lá até o final, e depois a gente, se você quiser, a gente vai começar a alterar essas coisas para te explicar bem como é que ficaria melhor, tá bem? Certo. Aí, agora, continuando, depois eu fiz os construtores, o construtor só recebe o nome, e Uhum. fiz o get e o set do fim, o get e o set do vencedor também, e um ADD sapo para colocar os sapos na corrida. Certo. De novo. Desculpa de novo. Pode ficar tranquilo, acontece com todo mundo. Pronto. Aí, agora, depois disso, esse ADD sapo nós vamos ver aqui. CPP, pronto. No CPP, quando eu crio a corrida, eu já começo com os corredores zerados, que é a quantidade de corredores que está lá até agora. Uhum. Já começo com o fim false, porque a corrida não acabou, né? Ela começou. E Aham. aqui, quando eu começo uma corrida, eu parametrizei só colocando o nome dela mesmo. E aí, corredores zero e fim falso também, pelo mesmo motivo lá do sapo. Uhum. Aí aqui os get sets, tá. E aqui eu adicionei o sapo, um sapo na corrida. Só Uhum. isso. Aí eu tô adicionando eles para a corrida. E aqui chegamos no mine. Pronto. Aí aqui eu iniciei a minha pista, que a pista Certo. no caso seria a distância total que eles teriam que percorrer. Uhum. E o pulo máximo dos sapos. Eu não fiz individual, eu fiz tipo, todos os sapos pulando a mesma quantidade máxima. Aí aqui criei 3 sapos, criei uma corrida, adicionei eles na corrida. Uhum. Aí isso aqui, essa variável, tá meio bugado, mas foi uma gambiarra também, que era para colocar, armazenar o último sapo, porque como eu fiz isso aqui depois, aí eu Uhum. ia perder o valor do contador, aí eu preferi armazenar aqui. Certo. Aí eu criei um contadorzinho e enquanto a corrida não acabar, você vai pegar um sapo, com o contador começa em zero, né? E pular ele. Aí você vai dizer o pulo que ele fez, no caso vai dizer a distância que ele está agora. Aí Uhum. beleza. Aí se o sapo, a distância que ele está agora, for maior ou igual ao da pista, ao valor da Certo. nossa pista que foi definido ali, aí a corrida termina,
set fintrue. Esse sapo, o ID dele vira o vencedor, no caso, e o pulo vencedor vai ser o total de pulos que ele precisou. Então, é isso. Aí aqui eu adiciono o contador, quando o contador for 3, eu zero e começo de novo, né? E pronto, e aqui eu só imprimo. Certo. Ok. Essa parte aqui Eu tá tô um vendo aqui gambiarra. o pulo vencedor ali, ele ficou mesmo essa gambiarra para guardar. Quando você não precisa, porque você está operando, geralmente assim, ó, você está dizendo, me diz aí quem é o ID do sapo vencedor. Quando o ideal era você dizer quem é o sapo vencedor. E aí, se você tem o sapo vencedor, você tem qual é o ID, o salto, o total de pulos que ele deu e a distância que ele está. Né? E você tem acesso. Aí a gente pode alterar um pouquinho depois para refletir isso. Tá? Outra coisa também, assim, ó, a corrida, se você parar para pensar, esse mecanismo que você fez aí no main. Travou. Tá me ouvindo agora? E agora, tá me ouvindo? Alô? Oi, travou aqui. E agora, tá me ouvindo? Não tô ouvindo nada. Alguém tá me ouvindo? Fui eu que travou ou foi ela? Eu tô. Eu travei. Voltei. Eu estou te ouvindo. Tô ouvindo agora. Tá ouvindo agora? Pronto. Coloquei ali. Eu tinha dito o seguinte: aquele mecanismo do main, quer ver? Volte lá no seu main. Esse mecanismo que você faz no while aí, ele é necessariamente toda a lógica da corrida, não é isso? Sim. Esse código é a corrida em si, ocorrendo. Então, você concorda comigo que esse comportamento ele tinha que estar dentro da classe corrida? Sim, sim. Né? Eu pensei isso, só que eu não coloquei lá. É porque na hora que eu criei a classe corrida, eu não tinha certeza do que eu ia usar ela. Aí eu ainda estava pensando. Aí eu vim aqui e acabei fazendo código no Maio, mas realmente faz todo sentido estar na classe corrida. Você poderia criar, o ideal era você criar um método run, por exemplo, ou rodar, ou iniciar, não, o que você chamasse, para dizer que quando você chamasse, né, corrida.run, aí ele faz todo esse movimento, porque ele já sabe quais são os sapos que ele tem, né? Então ele só pega esse conjunto de sapos e faz o jogo acontecer, que é justamente esse código que você fez aí, né? Sim. Então, assim, eu te dando um feedback já direto aqui, gostei, acho que ficou bem interessante. Tem algumas questões que eu acabei de colocar, né? Eu acho que a gente pode melhorar e a gente vai fazer aqui algo nessa mesma linha. Mas, assim, parabéns. Acho que ficou bem interessante. Você já consegue manipular. Eu estou vendo que a gente ainda tem que trabalhar melhor essa questão de acessar os elementos da classe, né? Porque você teve dificuldade em acessar os sapos e tal. Né? Mas a gente vai fazer, então, aqui um exemplo parecido, bem parecido com o seu. Eu acho que vamos fazer aqui do zero, porque assim todo mundo se beneficia. Pode ser? Então, tá, deixa eu só resgatar aqui o chat. Mais alguém, antes de eu começar, mais alguém fez alguma outra implementação que funcionou e tal, diferente, que seja assim, mais para outra linha do que a Débora fez e queira mostrar? Sim, não, não, sim. Aparentemente não. Então vamos fazer o seguinte, para que todo mundo acompanhe todo esse procedimento, todo esse processamento desse exercício, vamos fazer ele do zero. Tá? Vamos fazer ele do zero e aí a gente vai discutindo essas opções de implementação, que eu acho que é o mais importante que vocês têm a aprender na disciplina. Tá? Então, vamos lá. Vou aqui compartilhar minha tela. Já estou compartilhando, deve aparecer aí para vocês já já. Ok, já deve ter aparecido, né? Vou então criar aqui. 7. Para cá. Ok, esse é o da aula anterior. Vou já criar aqui um diretório na aula de hoje.
hoje é 24, né? 24 de 9, 20, 20. Então, 4, 20, 20. Cá estamos. Bom, eu já sei que eu vou criar uma classe chamada sapo, então eu vou criar aqui o arquivo sapo.hpp. Vou criar aqui o arquivo sapo.cpp. Eu já sei que eu vou criar, então... Deixa eu virar o ventilador ali, porque senão fica... Pronto. Porque senão ele fica direto na garganta e resseca rápido. Vou mapear, então, a corrida como sendo uma classe. Então, já vou criar aqui corrida.hpp e vou criar corrida.cpp. Depois vou criar o programa principal, então, esta corrida cpp. Pronto. Então já tem um conjunto de arquivos aqui que eu vou usar, assim fica mais fácil, né? Vou abrir aqui para a gente fazer a implementação. Não. Também não. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas eu criei no lugar errado. Só corrigir isso aqui. Três. Ok. Vou aqui rapidinho novamente, porque eu criei no outro diretório. Vou mudar a próxima disciplina. Então vai ser sapo.hpp, sapo.cpp, corrida.hpp, corrida.cpp e, por fim, testa corrida.cpp. Isso. Limpar isso aqui. Então, vamos começar a implementar essas coisas aqui. Ok. Vou organizar aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. Então, primeiro, vamos todo mundo está conseguindo visualizar aí, né? Vamos primeiro implementar a nossa classe... Não, eu estou em corrida. Nossa classe SAP. Então, vamos fazer os guardas, né? SAP. Tá, enquanto eu estiver fazendo, fiquem à vontade de fazer perguntas e tirar as dúvidas, né? Vamos lá. Então, eu vou precisar aqui da classe SAP. Então, vamos lá. Vou abrir aqui private public. Então, vamos voltar à descrição aqui. Então, ele tem um identificador. Vamos usar o identificador como a própria Débora sugeriu, vamos usar string, né? Então, string ID. É isso. Space.
string ID, ele vai ter distância percorrida e quantidade de pulos dados. Distância, que vai ser do tipo inteiro, né? Ele vai ter pulos também, que vai ser do tipo inteiro. Ok? Ele vai ter também os atributos que a gente precisa para gerar os números randômicos, né? Então, eu vou dar uma roubadinha aqui do sapo, que fica mais rápido fazer isso. Então, vou trazer isso tudo para cá, colocar de acordo. Lembrando que para usar esses elementos, eu tenho que incluir a biblioteca random, né? Ok. Daí ele tem que ter, o que mais? Os gets e sets. Então, vou ter um string get ID. Vou ter um set. Aí vem a questão da modelagem, pronto. Lembra que eu sempre digo assim, ó, analise se você quer fazer um get e um set. A gente quer, em algum momento, renomear um sapo, ou a gente quer que, quando eu instanciar um sapo com um nome, ele fique aquele nome ponto final. Porque se for, a gente nem faz um set, só deixa o get para saber qual é o nome do sapo. Mas a definição do nome só vai acontecer na hora que ele nasce. Sabe? É como se não permite alterações de nome. Então, poderia fazer isso. Tanto que eu nem vou fazer aqui o set, vou fazer só o get. A distância. Distância, eu vou precisar saber a distância do sapo em algum momento? Vou. Então, eu definitivamente preciso de um get distância. Em algum momento, eu vou setar, ou seja, eu vou alterar, atribuir o valor da distância de um sapo? Não, né? Porque a conversa aqui vai na mesma linha do que a gente conversou sobre o construtor. Por que a Débora só passou o ID, né? Porque eu não quero abrir aqui margem para que em algum momento do jogo um sapo possa ser beneficiado, que você vai lá e diga, ó, afinal, seta aí a distância dele para tanto. Não, a distância dele só vai poder ser alterada através do jogo, ou seja, do processamento, dos saltos, né? Então, por isso, eu também não vou fazer um set distância. Ficou claro isso? Essa discussão que eu estou tendo está claro para vocês ou alguém está em dúvida do que eu estou falando? Ok, então vamos seguir. Mesma coisa para pulos, né? Não vou ter um get pulos, mas não vou ter um set pulos, porque, de novo, eu não quero alterar. Né? E para esses aqui que eu só uso para geração dos números randômicos, né, dos saltos randômicos, eu não preciso fazer gets e sets, a gente já tinha discutido. Né? Então, a princípio, o que eu preciso, então, é o pular. Né? Então, tenho que ter um método pular, que pode ser void. Esse pular, ele vai simular, então, o salto desse sapo. Pronto, feito isso... Ah, tá, falta o construtor, né? A gente esqueceu aqui de... Então, vamos lá, vamos fazer o construtor. Bom, eu vou fazer ele parametrizado no início, então ele vai precisar somente do identificador. Vou fazer uma lista de parâmetros, então ficaria ID, que é a mesma coisa de dizer diz ID, recebe ID, correto? Aí aqui, e isso aqui é interessante, né, para a gente lembrar, nos anteriores, como a gente não tinha, depois da lista de parâmetros, nada a fazer do código, a gente deixava só isso, né, abre e fecha a chave. Nesse caso, não, a gente quer inicializar aqui dentro, só que com valores padrão, a gente quer inicializar a distância, então a distância para 0, assim como a Débora fez, e o total de pulos, também a gente quer inicializar ele em 0, assim como a Débora fez. É isso? Ah, tá. E aqui na lista de parâmetros também, eu quero inicializar, como eu fazia lá no outro, né? Então, o RD
Não nada. O número genérico de geração, ele vai receber o RD. E na distribuição, aí que vem a distribuição, eu tenho que pular de 1 ao máximo, a quantidade máxima de saltos que um sapo pode dar, não é isso? Aí eu vou fazer aquelas opções que eu falei, né? Vamos começar da mais simples. Professor, no caso, essa parte não ficaria no CPP? Desculpa, ficaria. Aqui eu só vou definir string e tal. Obrigado, Brooks. Tá? Já muda para lá. Deixa eu fazer isso. Porque o Brooks me lembrou bem, né? Eu tinha que estar implementando isso aqui dentro, né? Já estou na implementação. Lá só ficaria isso aqui, né? Aqui, como é a definição da classe, só ficaria isso. Obrigado. Não, tá certo, Brooks. Eu que buguei agora. Embora, assim, ó, uma coisa que eu já vou dizendo, tá? É oportuno. Isso aqui que eu fiz e que o Brooks chamou a atenção. Em alguns livros, vocês vão encontrar autores que preferem deixar construtor e destrutor dentro da definição da classe. Ele não joga lá na implementação. Mas eu acho que a implementação que eu vejo mais comum é jogar tudo lá, para deixar bem claro a diferenciação entre definição e implementação, tá? Mas eu digo isso porque, às vezes, vocês pegam um outro livro, aí quando olham, dizem, ei, professor, então, mas o senhor disse que é assim e não é assado? Né? Então, tem autores que utilizam essa abordagem. Então, vamos lá. Aqui, então, eu fiz... Tá, eu estava parado aqui. Será que eu estou fazendo isso? Deixa eu deixar ele bonitinho, né? Vamos já fazer aqui, então, o include. O sapo.app. Ok? Para já deixa assim. Então, a pergunta aqui era, ok, eu tenho que dizer qual é o tamanho... qual o salto máximo que o meu sapo pode dar. Então, ele pode dar de 1 a x, né? Então, onde é que eu defino esse x? Aí, várias opções. Por exemplo, a Débora, ela deu a opção de você chegar e declarar isso como um elemento estático, né, da classe. Então, dizer static int máximo pulo. Então, ela definia assim, e pronto. Aí eu teria que a definição do número máximo de pulos, ele é estático à classe. Essa é uma opção. Né? Outra opção, vou até marcar assim. Outra opção, eu poderia chegar aqui e definir isso, né? Então, fazer um define. Pulo de 10. Fazer que nem ela, 10. Pronto. Aí eu podia fazer aqui, chegar lá e dizer, ó, vai ser de 1 ao max pulo. Também poderia funcionar, não é? Nesses dois casos, notem que, quando eu fiz desse jeito, todos os sapos, eles têm eles vão ter a mesma capacidade de pulo, né? Então, essa é uma opção. Outra opção que você poderia fazer, aí se você já quisesse ser mais, como eu falei, orgânico ou natural, você quer que cada sapo ele tenha a sua própria individualidade, inclusive em relação a quanto ele pode saltar. Então, você poderia fazer o seguinte, você poderia chegar aqui e no construtor, você dizer, olha, eu recebo também inteiro, que é o max pulo. Ou seja, o pulo máximo que ele pode dar. E aí você pode colocar, já que ele é individual a cada... nesse caso, ele seria individual a cada objeto sapo, ou seja, cada sapo tem o seu próprio... sua própria capacidade de pulo, então você chegaria e colocaria isso como variável da instância, né? Ou seja, ele tem... Eu vou até colocar na ordem aqui para... Aí ele teria o tamanho máximo do pulo definido no seu construtor. Então, eu poderia criar, por exemplo, ó, cria um sapo João que pula até 10. Agora, cria um sapo Antônio que só pula até 5.
cria agora um sapo Maria que pula 20. Percebem? Então, eu posso ficar definido no próprio construtor. Brubis pergunta, professor, no caso, faremos também o construtor padrão no HPP? Só se a gente for usar, Brubis. Só se, por exemplo, em algum momento lá do meu código, né, da minha corrida, eu vou fazer algo do tipo sapo A. Né? Se eu for usar algo assim, então eu preciso do construtor padrão. Né? Caso contrário, não tem essa necessidade. Certo? Eu nem vou colocar, a não ser que a gente precise usar mais para frente. Tá bem? Vamos lá. Então, essa é uma terceira opção. Né? E a quarta opção seria eu, na hora de construir aqui, eu já fazer uma geração randômica de um valor, né? Para atribuir a esse sapo qual é a quantidade máxima que ele pula. Seria só uma outra possibilidade. Aí tudo ficaria meio que randômico mesmo. Só que daí eu teria que ter uma distribuição específica só para esse número de saltos. Certo? Bom, eu vou optar, deixa eu ver o que me fica mais interessante aqui. Até para dar uma dinâmica maior ao jogo, vamos optar por essa aqui, de eu passar no construtor a quantidade máxima que este sapo que eu quero criar, ele pula. Assim eu posso criar sapos com maior ou menor capacidade. E aí fica, eu acho que mais interessante brincar com a corrida. Ok? Mas o importante aqui ficou claro para todo mundo essas opções que eu dei, de mapear, seja assim, seja assim. Ficou claro? Pronto. Então, vou tirar isso aqui agora. Eu vou deixar comentado para vocês lembrarem das opções. Tá? Então, se eu optei por essa aqui, onde eu vou, então, receber no construtor, então eu tenho que alterar lá o meu construtor, né? Então, vamos lá. Então, vou dizer que eu vou receber aqui também o max pulo. Então, vou receber id. Max pulo recebe max pulo. Não é isso? Vou quebrar aqui para ficar mais visível. Okay? Aí isso aqui vai ser até quanto? De 1 até quanto? Como é que fica agora aqui? Simples, basta eu usar o mesmo parâmetro max pulo. Né? Ficou claro essa construção aqui que eu fiz do construtor? Sim, não, alguém ficou em dúvida ou não entendeu? Coloca aí no chat que a gente explica de novo, se for o caso. Não, então vou assumir que todo mundo entendeu. Então vamos seguir. Ok, obrigado, Alexandre. Então vamos implementar esses outros métodos aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Professor, no caso, por que iremos passar esse max pulo no main, certo? A gente vai passar, Brooks, toda vez que instanciar, ou seja, que for criar um sapo, a gente vai dizer o nome do sapo e qual a capacidade que a gente quer para ele. Assim, a gente pode definir diferentes sapos com diferentes capacidades, certo? Já vai ver aqui o uso, como é que a gente vai fazer disso. Vou colocar isso aqui para não esquecer, né? Para dizer que isso pertence à classe e não é uma simples função. Lembre-se sempre disso. Então, no getID, é o padrão get, só retorna, então... Ah, tem uma coisa, a gente adicionou o max. Bom, o max pulo a gente vai querer saber em algum momento. Bom, por verdadeiro, vamos colocar um get aqui nele, né? Vai que a gente precisa, né? Então, criei ele aqui. Vou criar aqui também. Ok, max pulo. Só return this
Falando Max Pulo, me lembra Marco Polo. Parece que eu estou brincando daqui. Bom, get distância. Return this distância. Opa. Ok. Get pulos vai ser só o return this get. Não, diz get não. Diz pulos, né? Ok, também. Aí vem o pular. Bom, então o pular é a mesma forma que a Débora fez, né? Ou seja, quando um sapo pula, ele incrementa o número de saltos dele. Três pulos plus, não é isso? E ele incrementa a distância percorrida. Então, ele incrementa em quanto? Ele incrementa o que ele já tem, mais o que ele sortear dinamicamente, né? Diz que eu chamo na distribuição. É isso. Eu já fiquei até... Só roubar aqui de novo e lembrar. Mas é isso mesmo. Diz de gen. Pronto. Eu estou usando std. Não. Então, using namespace std. Eu vou colocar aqui também para ele usar include string. Ok? Pronto. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer... Faltou um ponto e vírgula aqui. O que eu tenho que fazer, basicamente, então, é isso, né? Então, o pular, ele incrementa o número de pulos e sorteia um valor aleatório aqui que vai variar de 1 a max pulo para dizer de quanto foi esse pulo do sapo. E aí ele incrementa isso à distância que já tinha. Parece bem, né? Até aqui está parecendo tudo funcionar. Vamos salvar isso. Deixa eu já criar aqui o nosso programa principal. Vou colocar aqui para já só sapo. Né? Isso aqui está errado. Ok? Beleza, beleza, beleza. Vamos deixar aqui. Não faz mal a ninguém. Então, vamos imaginar que eu vou criar aqui, só para a gente entender o porquê das coisas, vamos criar um sapo. Então, sapo... Vou chamar de S1. Pronto. E aí eu vou chamar o construtor dele, né? Então, esse sapo vai se chamar... Vamos mudar, vamos colocar... Né? E esse vai ter um salto de... Vamos colocar de 15. Salto máximo dele. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou criando um sapo com nome cena e o salto de 15. Aí vou criar um S2 aqui, que vai ser Rubinho com salto 7. Não é Rubinho, né? Vamos criar um outro sapo, que é o S3, que vai ser o massa, que vai estar ali na casa dos 10. Não é muito para o massa, sinceramente. 9. Isso aqui eu só estou testando, tá? Se nossa implementação de sapo está funcionando a contento. Aí vamos fazer o seguinte, vamos imprimir aqui, então para isso. O stream. Space. É só para a gente fazer um testezinho da nossa implementação da classe, para a gente ter certeza que não
não falhou nada. Vou colocar aqui. Cout S1.getID iniciando com distância igual S1 ponto get distância. Também vai ficar bonitinho. Na distância, a gente quer agora que ele mostre o que mesmo? Tem distância e pulos, né? Pulos igual S1.get pulos. E não é ainda. Ok. Só para a gente testar aqui. Vamos salvar. Vou colocar isso aqui também. Vamos colocar isso aqui também. Mudar esse 2 esse 3. Três. Esse 3. Ok. Salvei isso. Return 0 já está ali. Beleza. Vamos tentar compilar isso aqui do jeito que está, só para ver se a gente já consegue chegar a algum lugar. G mais nada, menos std igual a c mais 11, menos wall, sapo, ponto, cpp, e teste corrida cpp, menos o, corrida. Ok, tá faltando alguma coisa? Ah, eu escrevi errado aí o string. String. O que mais escrevi errado? Acho que era só isso. É. E aparentemente era só isso. É só o fato de eu não saber escrever. Então, quando eu rodei, distribuição, iniciando. Ah, tá. Faltou a gente colocar o número máximo, né? Que ele pula. Só para a gente ter certeza que ele está gravando todos os atributos de acordo. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Max. Vamos colocar assim, max. S2. Max. É isso o nome do método? Max pulo. Max pulo. Ok. Perfeito. Só basta copiar essa. S1 e aqui é o S3. Vocês estão acompanhando, o que a gente está fazendo aqui é só simplesmente testar a nossa classe SAP que a gente acabou de implementar para ver se está tudo gravando certinho. Sempre bom. Eita, eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, já sei o que é. Ó, é até bom vocês verem o erro. Aqui ele está dizendo, ó, não sabe qual é essa função getPool. Ele está dizendo que não tem um membro. Aí vamos lá no nosso SAP HPP. GetPool está aqui, né? GetPool, GetMaxPool. O problema foi quando eu trouxe para cá. Cadê? SAP GetMaxPool. Não, peraí. Deixa eu ver direito o que ele está reclamando. Se é isso mesmo? GetMax.
eu escrevi errado, será? Isso, está faltando T, obrigado. Alguém viu aí antes de mim. Get max pool, tá certo. Era só que eu escrevi errado. Então, isso aqui. Vamos lá de novo. Ok. Pronto, ó. Ele está gravando certo, né? É só para a gente ter certeza que ele está atribuindo os valores, né, o estado do objeto correto. Então, você está vendo que eu iniciei o objeto cena com esses valores e o Rubinho com outros, Massa com outros. Por quê? Porque eu quero justamente que cada um tenha o seu comportamento baseado na sua individualidade, né? Então, não estou usando, diferente da implementação de Débora, e que eu comentei antes, eu não estou usando o mesmo valor de pulo máximo para cada um. Ou seja, aqui provavelmente as chances de cena chegar mais rápido podem aumentar, né? Embora seja sempre randômico, pode ser que eu tenha até 15, mas eu pegue sempre o valor baixo. É uma possibilidade. É igual quando você lança os dados, né? O fato de você estar com um dado com 20 lados e outro com 6 lados, nem sempre é uma garantia exata de que você vai ganhar do colega que joga um dado de 6 lados. Afinal, é estatística. Ok, pronto. Então, a gente já sabe que o sapo está como a gente quer, né? Ou seja, já está implementando tudo direitinho. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram que eu volte aqui para explicar do sapo? Não? Então, ok. Então, vamos agora fazer definir a nossa corrida, né? Então, começar pelos guardas. Not death. Corrida. Deu um branquinho agora, mas já voltou. Define. Deu outro. Então, vai ser nossa classe corrida. Então, pronto. Nossa corrida, a gente está criando, então, como a gente está mapeando tudo orientado ao objeto, então a gente quer criar uma classe que represente a corrida, né? Porque a corrida é uma manifestação do mundo real, né? Então, a gente quer mapear isso. Então, a minha corrida, ela vai, obviamente, ter alguns atributos, né, e alguns métodos. Então, atributos da minha corrida. O que minha corrida tem? Bom, primeira coisa, eu sei que ela tem um conjunto de sapos, não é isso? Ela tem um conjunto de sapos que ela tem que manipular, né, para manter a lógica funcionando. Então, ela vai ter um conjunto de sapos e é aquela discussão que a gente fez em turma, né, ao invés de a gente guardar cópias dos objetos aqui nesse vetor, a gente vai guardar ponteiros para os objetos originais, né, porque é até mais fácil para passar de um lado para o outro. Então, sapo. Então, vou chamar de concorrentes. Eu me arrependi porque ficou grande, mas pronto, vamos lá. Então, concorrentes, ok. A gente vai definir esse vetor igual a gente definiu da turma, com a quantidade máxima de sapos. Sim ou não, não ou sim. Vamos lá, vamos fazer um exemplo do que a gente fez, depois a gente melhora. Eu vou ter aqui sapos, vou definir isso aqui em cima. Assim, se eu tiver que mudar, eu só mudo no lugar, né? Então, pronto. Como a gente começou com 3, vamos ficar aqui com 3, depois a gente muda. A exemplo da turma, a gente fez o seguinte, a gente criou, lembra, matriculados para, embora eu tenha capacidade para 3 sapos, eu controlar quanto eu efetivamente tenho, né? Para não tentar acessar uma posição que não tenha valor. Então, assim como eu fiz lá o matriculado, eu vou fazer aqui o int.
vou usar concorrentes aqui, vou usar sapos aqui. Mas fica mais claro quando vê o código. Pronto, isso aqui eu vou usar aquela mesma lógica, né? De turma, lá quando você tinha matriculados e o máximo de alunos. Ok. Como eu estou fazendo aqui a corrida, aí eu pergunto a vocês, a distância total da corrida, ela é um atributo que diz respeito ao sapo, e daí a gente poderia mapear, como a Débora fez, colocando como uma variável estática lá, ou vocês acham que é um atributo que diz respeito à corrida? O que vocês acham? Quero ouvir, quero ler respostas ali. A corrida, né? Ou seja, é a corrida que tem uma distância. Então, o ideal era mapear ela aqui, né? Então, int distância. Eu vou até chamar com o mesmo nome, porque são coisas diferentes. Um é distância da corrida, outro é distância percorrida pelo sapo. Né? Então, pronto. Então, quando eu faço isso, eu estou mapeando essa distância como sendo a distância total daquela corrida. Mas aí eu tenho que... Só que o exemplo que eu pedi para vocês, eu forçava isso, né? Por isso que a Débora está correta quando ela fez a implementação. Eu forçava que essa implementação fosse feita como um atributo estático lá no SAP. Né? Então, por isso que ela fez daquele jeito e está completamente correto. Embora aqui a gente possa ou implementar como ela implementou inicialmente, né? Ou melhorar aqui. Na verdade, sim, o que eu coloquei lá no exercício foi só para forçar vocês a trabalharem com atributos estáticos. Né? Mas nesse caso aqui, a gente poderia, se quisesse, né, alterar isso. Mas pronto, embora eu tenha colocado isso aqui, deixa eu ver o que é melhor a gente seguir agora. Bom, acho que todo mundo entendeu o exemplo de Débora, né? Então, acho que é melhor a gente fazer um exemplo um pouco diferente aqui. Então, vamos usar como variável da corrida e ver como é que a gente resolve isso. Feito isso, vamos fazer, então, o construtor. Então, quando eu criar uma corrida, eu lembro que Débora até colocou um nome da corrida, né? Ela podia dar um nome a essa corrida se ela quisesse. Então, vamos copiar ela aqui e colocar um nome, né? Vou chamar de título da coisa. E, geralmente é uma coisa mais pessoa, né? Pronto, se eu usei string ali, eu tenho que lembrar de colocar. Ok? Então, na corrida aqui, eu vou passar o título da corrida. E vou passar a distância. Né? Então, vou dizer, ó, cria aí Interlagos com tal tamanho, cria aí Hockenheim com tal tamanho, né? Cria aí Mônaco com tal tamanho. Então, vou receber também a distância que eu quero instanciar essa corrida. E assim fica fácil, porque eu posso instanciar diferentes corridas com diferentes tamanhos. Né? Ok. Gets e sets. Então, vamos lá. Vamos fazer o get para o título, caso eu queira imprimir lá na frente, né, lá no programa principal. Set título eu não quero, porque só quando criar eu já criei e não quero renomear. Quantidade de concorrentes, pode ser que eu queira. Então, vou criar um get aqui. Concorrentes. Né? Se eu quiser percorrer, por exemplo, o tamanho, então eu preciso saber quantos concorrentes ativos eu tenho, né? O set não, porque isso vai ser alterado a partir da dinâmica do jogo. E também vou querer um get distância. E vai me dar
o atributo aqui, o valor do atributo distância que eu tenho. Bom, e para dinamizar a corrida, o que eu tenho? Eu vou ter a possibilidade de adicionar um sapo, né? Então, vou ter a possibilidade de adicionar um sapo e, eventualmente, de remover um sapo. Ah, não. O sapo eu vou remover pelo ID, né? O ID era o quê? Era string ou era string? Vai ser semelhante àquilo que vocês fizeram em turma, né? Ok. E, por fim, eu vou criar um método aqui, que é o método run, que é quando eu vou dizer, ok, criei a corrida, parametrizei tudo, ou seja, inseri os sapos, defini o tamanho da corrida, agora eu quero que corra. Então, run, né? Ou seja, execute. Então, ele vai executar aquela lógica que lá no programa de Débora está no programa principal. Tá? A gente vai tentar trazer isso para dentro dessa classe. Então, vamos fazer a implementação aqui, procedimentos padrões, né? Então, include. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Porque se eu estou chamando sapo, né, eu tenho que fazer o include do sapo. Então, include sapo.hpp. E aqui no corrida vai ser o corrida.hpp. E aqui vai ser corrida dos pontos. Vou copiar isso aqui para ir mais rápido. Espero que vocês estejam acompanhando e fazendo aí também, tá? Porque, como eu disse, vocês só aprendem programando. Se vocês não botarem a mão na massa aí, dificilmente vai sair. E quando vocês tiverem que fazer sozinhos, vocês vão ficar, ai meu Deus, cadê o professor para me mostrar como é que faz? E não é essa a ideia, né? A ideia é que vocês tenham independência. Por fim, entra aqui. Então, na inicialização, vou até voltar aqui, eu vou usar, então, a lista de parâmetros. É título mesmo o nome? É, título. Então, título recebe título. Vou quebrar aqui. Distância recebe distância. Eu tenho que inicializar mais coisa? Vamos ver. Bom, o ideal é eu zerar concorrentes, né? Só concorrentes. Então, eu posso chegar aqui, eu posso usar a própria lista de inicializadores, né? Não preciso necessariamente fazer como eu fiz, inclusive posso melhorar ali no SAP também. Posso colocar aqui a distância. Não é a distância que eu quero, desculpa. O que eu quero é o concorrentes, né? É, concorrentes. Concorrentes recebe 0. Ou seja, estou passando um valor direto. Aqui, inclusive, ó, Débora, a gente pode, aqui nessa parte do construtor, cadê? Ao invés de fazer isso aqui, ó, dentro, a gente pode fazer aqui também. Tá? Pode chegar aqui e dizer que distância 0, a diferença é que a gente não está pegando do parâmetro, né? A gente está inicializando com um valor fixo. Pode fazer isso aqui e reduzir ainda mais a anotação. Certo? Então, para provar que isso funciona, vamos testar aqui se ainda continua funcional. É igual, tá vendo? Tem o mesmo efeito. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ok. Feito
o construtor, vamos para o getTítulo. Então, ele só retorna a variável título. GetConcorrentes. Então, retorno this correntes. Concorrentes. Aqui vai ser distância, retorne, né? Ok. Aí, nota de sapo. Bom, nota de sapo é aquele mesmo esquema que a gente fez para a turma, lembra então? Se, primeiro teste, se eu não atingir a capacidade, então vou dizer, se o número de concorrentes for menor do que o total, o máximo de sapos que eu suporto nessa corrida, então daí eu posso adicionar ele, né? Então, para adicionar, basicamente o que eu faço é deles. Sapos mesmo? Sapos indexado. Ok. Indexado. Deles. Concorrentes. Plus, porque daí eu já adiciono o concorrente. Igual a gente fazia lá na turma. Então, isso aqui vai receber o sapo que eu passar por parâmetro, que eu não dei o nome aqui, eu acho, do parâmetro. Só coloquei sapo asterisco. Sapo asterisco. Novo. Para a gente poder pegar lá pelo nome da variável, né? Senão fica difícil. Pronto. Então, aqui eu adiciono um sapo toda vez, não faço grandes checagens, eu só testo. Se ainda cabe, coloca então aí mais um sapo. Beleza? Eu vou colocar o remove para vocês fazerem, então, tudo. Então, vocês fazem a exemplo do que a gente fez na turma. E aí, o que nos interessa aqui rodar é essa lógica do jogo. Vou também deixar aqui por enquanto. Ok. Certo. Pronto. Até aqui me parece bem. Beleza, vamos lá no nosso programa principal. Vou tirar isso aqui, porque já não me interessa, já testei, para não ficar sujeira aqui. Aí, vou mudar aqui sensivelmente, vou dizer, olha, não quero, quero criar, como eu vou guardar ponteiros, vou criar todo mundo de forma dinâmica. Então, new sapo, né? New sapo e new sapo. Pronto. Deixa eu fazer uma coisa aqui só para a gente mostrar como está funcional, né? Então, vamos testar aqui. Se for Menoxapo, ok. Se não, vamos fazer um cout aqui dizendo corrida lotada. Novo ponto ID ficou de fora. Tá? Para isso já coloquei nada. Tem que colocar aqui. Eu estou usando o cout para fazer o include do IO stream. É isso. E dizer que use namespace std. Pronto. Para poder usar aqui o cout. Então, basicamente, o que ele vai fazer é testar. Ó, se admite mais um sapo, joga, senão ele dá uma mensagem de erro dizendo, ó, corrida lotada, esse cara ficou de fora. Para a gente ver se isso funciona, vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro sapo aqui.
Hamilton 14. Ele não é melhor que Senna, não. Ok, então vamos criar aqui uma corrida. Corrida. Brasil. Vai ser igual. Mas não precisa, posso criar estaticamente. Né? Bom, na corrida, o construtor dele pedia o quê? Pedia para passar o título da corrida e a distância máxima dessa corrida. Então, vai ser Interlagos, Grande Prêmio de Interlagos. E a distância, eles estão 15, tá? Vamos colocar 100 aqui só para testar, né? Pronto, então estou criando uma corrida, o Grande Prêmio de Interlagos com 100. Aí eu vou dizer, então, Grande Prêmio, vou colocar aqui GP Brasil, só para encher o saco. Então, GP Brasil, ADD Sapo, isso é o nome do método que a gente criou? ADD Sapo. Então, ADD Sapo S1. Vou copiar isso aqui para ir rápido. ADD Sapo S2, ADD Sapo S3, ADD Sapo S4. Aí, uma vez que eu adicionei os sapos, eu vou dizer simplesmente GP Brasil .run, ou seja, para iniciar a corrida, que a gente ainda não fez. Mas vamos ver aqui o que ele mostra. Vamos tentar compilar isso e ver se funciona. Vamos adicionar aqui corrida. CPP. Eu já sei que tem que alterar aqui, porque a gente esqueceu de, então, ao invés de sapo, passa a ser corrida, né? Corrida já inclui sapo. Ok, vamos ver o que falta. Deve faltar coisa, sempre falta. Está dizendo? Distância de inicializador. Lembra que eu falei da ordem? Tem que manter a ordem na lista de inicializadores. A ordem que a gente usou na declaração da classe. Então, na classe é título, sapos, concorrente e distância. Se a gente olhar na lista de inicializadores, distância está vindo antes de concorrentes, tá vendo? E aí o compilador reclamou, porque é aquilo que eu falei da ordem. Tem que ser na ordem da declaração. Tá? Então, string, se, por exemplo, eu não colocasse concorrentes, não precisasse inicializar, sem problema isso aqui, porque ele está respeitando a ordem. Primeiro vem título, depois vem distância, tá, beleza. Agora, opa, Ctrl Z, Ctrl Z. Agora, concorrentes, se você olhar aqui, ó, eu declarei concorrentes antes de distância, tá vendo? Então, tem que ser nessa ordem, eu não posso fazer. Primeiro inicializa a distância, depois concorrentes, como estava antes. E daí ele vai dar esse erro aqui, ó, dizendo da ordem, tá vendo? É a ordem. Dizendo campo distância será inicializado após concorrentes. E isso, como a gente habilitou todos os warnings, ele não vai deixar passar. Aí pronto, na hora que eu coloquei na ordem aqui, é capaz de funcionar agora. Não, porque faltou um tracinho. Vamos lá. Faltou um tracinho que é o seguinte. Aqui eu estou passando, ó, um sapo por ponteiro, né? Se é por ponteiro, eu não posso chamar o getID assim, né? Tem que chamar com notação de ponteiro. Pronto, vou limpar aqui. Feito isso, imagino eu que passe agora. Vamos chamar a corrida. Ó, Hamilton ficou de fora, né? O Hamilton, graças a Deus, não vai correr, não. Por quê? Porque a gente fez aquele teste que é, eu tento adicionar o primeiro, ele vai, o segundo ele vai, o terceiro ele vai, no quarto ele já diz, ó, não dá não, lotou. Por quê? Porque a gente definiu
uma quantidade máxima de 3 sapos. Né? Como a gente não está fazendo isso dinâmico, certo? Até aqui. Bom, vamos lá. O remove eu vou deixar para depois, tudo vou colocar só assim. Cout. A turma precisa aprender a fazer o próprio código. Então, quando a gente compilar de novo isso aqui, então, quando eu rodar, olha lá a mensagem. Todo mundo está enxergando aí? Corrida lotada, Hamilton ficou de fora. A turma precisa aprender a fazer o próprio código. Então, o que eu vou fazer agora? Vou simplesmente subir isso para o Git. Vocês vão baixar e vão completar o exemplo. Git commit -m, chamar de implementação parcial da corrida SAPs. Ok. Pronto, já subi. Então, se vocês acessarem aí, vocês vão baixar no estado que está. O que vocês vão ter que fazer? Vamos fazer o remover sapo e vamos fazer o run. O run é o quê? É justamente toda aquela lógica que a Débora fez no programa principal. Então, vocês vão ter que trazer aqui para dentro da corrida. De modo que no programa principal você não precisa mexer em mais nada. Certo? Seu programa tem que funcionar, o desafio vai ser esse. Seu programa tem que funcionar sem você mexer em mais nada desse programa principal. Porque o run aqui vai ter que dar os seus pulos, vai ter que fazer a própria classe corrida, que ela tem que rodar a corrida, descobrir quem venceu e imprimir os dados de quem venceu. Vocês fiquem à vontade de criar métodos que vocês precisarem, acessório lá dentro. O que eu quero é que vocês não mexam no main. Ficou claro? Gostaria de feedback. Ficou claro? Todo mundo entendeu o que é para fazer, o que falta? Eu acho que a gente já discutiu a solução toda aqui, né? Acho que a solução, vocês têm a solução já. O que vocês precisam é codificar. E eu quero que vocês terminem, porque senão, se a gente não sair dessa coisa de, no próximo exemplo, eu pedir, pessoal, quem fez? E eu espero que todo mundo faça, porque vocês têm que tentar fazer o código. Às vezes não dá certo, às vezes falta um pedacinho, mas é assim que vocês aprendem, né? Eu confesso, fiquei um pouco decepcionado, porque poucas pessoas apresentaram aí a tentativa, né? Então, é importante que vocês tentem, mesmo que quebrem a cabeça, porque só assim vocês vão entender. Porque vocês não vão conseguir fazer uma coisa hoje, aí vão chegar e dizer, professor, o meu não deu certo. Aí vai mostrar, ou vai me perguntar, eu vou dizer, não, foi só isso aqui. Aí assim, pronto. Da próxima vez você vai lembrar, não, isso é o mesmo erro que eu tive. Agora, se você não tentou e olhou aqui tudo que eu digitei e falou, beleza, massa, entendi. Provavelmente, quando você for ter que usar isso, você não vai lembrar. Você não vai lembrar o que eu escrevi aqui. Certo? Então, por isso que eu sugiro a todo mundo, tentar codificar. Mão na massa. Tá claro isso? Então, eu vou parar por aqui. A gente já também não vai vencer muito agora. O que vocês vão fazer já agora, já aproveitem, baixem isso através do Git, tenham esse código e olhem para ele, já que vocês aparentemente entenderam, já que não perguntaram nada até aqui, entenderam todo o código, o que é e por que foi feito. Agora é completar ele e utilizar. Ficou claro qual é a tarefa de vocês? Alguma dúvida até aqui? Lembrem que, assim, por mais que pareça um exemplo bobo, gente, vocês têm que fazer até o fim. Porque, assim, a gente tem que se acostumar a fazer primeiro os exemplos bobos para depois fazer os mais complexos. Tá? Então, é importante que vocês se acostumem a fazer gets e sets, a fazer
construtores o tempo todo, porque isso não pode ser problema para vocês lá na frente, porque lá na frente vocês vão ter outras preocupações. Então, isso aqui para vocês tem que ser do tipo, já toque de caixa, você faz já no automático, porque você já sabe fazer, certo? Então, é isso que eu quero que despertar em vocês, é que vocês têm que se forçar a fazer, a tentar, para isso ficar assim tão básico, tão natural, como vocês veem quando eu estou digitando aqui. Eu já vou direto, é um get, então vamos lá, return, não sei o quê, é um set, né? Porque essa parte já é tão batida, eu já fiz tantas vezes que ficou automático. E eu espero que vocês entendam que vocês precisam fazer isso, tá? Então, na próxima aula, a gente continua com isso aqui. Isso nos leva ao de sempre, quinta-feira, decidir a próxima semana. Bom, próxima aula, sem dúvida, síncrona, né? Porque a gente vai... eu vou passar com vocês, então, o final dessa solução e eu espero que todos tenham feito, certo? E daí, na aula de quinta, já vai ser assíncrona. Aí eu já vou preparar um material assíncrono para a gente ver como é que corre. Tá bem? Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Ficou claro as coisas que eu falei na aula de hoje? Conseguiram acompanhar de boa? Mais uma vez, Débora, obrigado por mostrar o exemplo. Acho que ajudou bastante, o pessoal tem uma ideia. E realmente, no teu caso, falta pouco para completar aqui. E não me entenda mal, tá? Não é que esse aqui está melhor que o teu, não é nada disso. Aqui eu só estou tentando explorar outras possibilidades e tentar deixar o mais limpo possível em termos de orientação a objeto. Tá bem? Brubis, acho que temos mais dívidas, aí eu já não posso ajudar. Dívida, não posso ajudar, não. Brincadeira, você deve ter querido dizer dúvidas? Que tipo de dúvida? Então é a hora de perguntar, Brubis. Se tem dúvida, taca a ficha. Ou você quis dizer, acho que não temos mais dúvida? Pronto, então quando tiver, só perguntar. Débora, fique tranquilo, o teu não tá uma bagunça, não. Tá até bem organizado. Agora, assim, é pouca coisa que você tem para ajustar ali. Tá bem? Próxima aula, daí a gente vê. Bom, se ninguém mais tem mais nada a perguntar, a gente fica por aqui. Eu falando isso até parece que eu estou terminando mais cedo, né? Então, eu vou parar a gravação agora nesse momento.